gente tem, dentro desses exemplos de assuntos que a gente debate, um assunto curioso que chamou a atenção nos últimos tempos, que foi o caso da Britney Spears, que é uma cantora americana, ela está passando por um dilema aí que move discussões pelo mundo em torno da sua curatela ou tutela. Vamos tirar essa dúvida aqui com uma especialista que vai bater papo com a gente, porque o nosso assunto é o mundo jurídico e muito mais, com ela que é professora, ela que é advogada, especialista em direito de família, que é a Fabíola Albuquerque, que está com a gente aqui de novo. Fabíola, prazer te receber. O prazer é meu, Virgínia. Olha, a gente bateu o papo no período da pandemia, né? Aquela discussão toda sobre alimentos, envolvendo as famílias e outros assuntos pertinentes à guarda, enfim, no período do pico da pandemia, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu e a gente da produção te convidou de novo, porque achamos que você era ideal para tratar desse assunto, né? Uma professora muito experiente, muito preparada, está na área jurídica há muitos anos, tratando com isso, uma das mais experientes do estado do Piauí. E aí, doutora Fabíola, nós tivemos aí esse assunto da Britney Spears, que o mundo inteiro debate. E aí eu vou fazer um passando aqui uma análise para quem não acompanhou o caso de perto. Ela é hoje alguém que tem a vida monitorada, dirigida pelo pai, né, que é quem tem, entre aspas, aguarda os termos corretos, a doutora vai já me explicar, mas assim, ela é alguém que não tem a sua liberdade há muitos anos, há muito tempo, desde que ela era muito jovem, teve muitos problemas pessoais, uma carreira meteórica que dura até hoje, é uma celebridade internacional, uma artista consagrada, mas não tem o principal, que é a própria liberdade. Resolveu denunciar isso. A doutora, analisando essa questão da Britney Spears, à luz do direito no Brasil, como é que pode alguém, uma maior de idade, uma cantora, alguém que fatura milhões, bilhões, ter a vida, a liberdade cerceada dessa forma? Bom, Virgínia, eu acho que é importante a gente começar dizendo o seguinte, de que assim, eu não sou uma conhecedora da legislação norte-americana, então por isso a gente tem que fazer todo esse retrato aqui no sistema brasileiro. Dentro do direito brasileiro, a gente tem alguns direitos assistenciais, né? E aí a gente, quando vai falar sobre esse assunto, a gente fala de pelo menos 3. A gente fala da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. De uma maneira bem geral, a tutela é esse direito assistencial quando vai recair sobre menores de 18 anos. Vamos imaginar, só a título ilustrativo, uma criança que venha a perder os pais num determinado acidente. Essa criança ela vai precisar de um tutor para gerir toda a vida civil dela, porque ela não tem capacidade civil ainda. A curatela é uma medida assistencial que a gente usa para os maiores de 18 anos que não têm condições de gerir a sua vida civil, né, de maneira geral, tá? Então, assim, a pessoa tem mais de 18 anos, mas tem, por exemplo, algum comprometimento neurológico, por exemplo, a ponto de não permitir que aquela pessoa venha gerir os atos da vida civil dela, como contratar, como fazer negociações, como cuidar de si, por exemplo. E aí o Estado brasileiro, a gente vai ter que essa pessoa precisa receber um curador. E a tomada de decisão apoiada é um instituto recente que, por exemplo, numa determinada fase da minha vida, eu estou precisando de pessoas que vão me apoiar nos meus atos da vida civil. Então, eu, Fabíola, diante de uma fragilidade na minha vida, eu, por exemplo, confio na Virgínia e confio na outra pessoa, eu peço o juiz para nomear a Virgínia e outra pessoa como meu apoiador, onde, na hora das decisões da minha vida civil, eu vou ter que consultar a Virgínia e o outro apoiador. Então, de maneira geral, a gente tem pelo menos esses 3 institutos aqui no Brasil. Quando a gente escuta, né, e foi a pergunta de Virgínia, e nesse caso, da Princesa do Pop, a gente escuta muito, tanto no documentário, como nas entrevistas, como nos artigos que versam sobre o tema, a gente escuta a nomenclatura tutela, né, que ela está tutelada pelo pai. Aqui no Brasil não seria a melhor nomenclatura, porque no caso dela, como é maior de 18 anos, seria uma curatela. Ela foi curatelada. E aí, esse caso dela espantou muito, por quê? Porque é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que produz. Hoje ela tem uma fortuna avaliada em 60 milhões de dólares,
né? E ela deu uma entrevista à corte norte-americana agora recentemente, onde uma das alegações dela é de que ela não tem liberdade, de que ela tem, por exemplo, um DIU, né? E que ela está com desejo de engravidar agora pela terceira vez e que ela não tem essa possibilidade. E outra alegação forte que ela fez recentemente é de que ela está tomando uma medicação que, na realidade, ela não queria tomar e que, segundo ela, está fazendo mal a ela, né? E aí vem todos esses questionamentos aí que motivaram, inclusive, esse movimento, né? Que é um movimento que é o Free Britney, que é onde os fãs da própria cantora ficam solicitando essa liberdade dela. Só que, diante desse caso todo, Virginia, a gente precisa ter muito cuidado na hora de se manifestar, porque aí tem questões jurídicas e aí tem questões de ordem da psicologia, né? Então, os profissionais envolvidos nesse cenário é que vão ser as pessoas mais adequadas para fazer toda a informação desse quadro que está acontecendo com ela atualmente, né? Isso seria possível no Brasil, Fabíola? Uma pessoa que tem mais de 18 anos ser curatelada através de uma análise, né, de uma equipe multidisciplinar que informar categoricamente que aquela pessoa não tem condições de gerir a vida civil dela, ela iria receber uma curatela. O que é importante a gente frisar aqui, Virginia, é que a curatela no Brasil, ela só iria versar sobre as questões negociais e patrimoniais. Então, por exemplo, vou te interromper, em relação a direitos reprodutivos, de concepção de um filho, de gravidez no Brasil, a justiça não interviria sobre isso. O curador não teria direito de interferir nessa decisão. E aí seria mais, como, por exemplo, escolher a religião, interferir na orientação sexual, né? Essas questões que a gente chama questões de ordem existenciais, ela não está dentro da curatela. A curatela no Brasil é sobre questões negociais e patrimoniais exclusivamente. E no Brasil, então, quais são as responsabilidades de um curador? Responsabilidades e direitos do curador. Vão até onde? O curador é aquela pessoa que vai cuidar do curatelado. Então, desde as questões de ordem de cuidado efetivo, né, de levar a um médico, se a pessoa não tiver condições de fazer a higiene pessoal, ajudar a higiene pessoal, ter a representação, vamos fazer de conta que o curatelado tenha tido um problema com um plano de saúde, não foi acatado um procedimento. O curador vai fazer o quê? Vai fazer a representação administrativa e judicial dos direitos desse curatelado. Se esse curatelado tem patrimônio, quem vai gerir o patrimônio dele? O curador. Se está querendo vender algum imóvel, né? Se o curatelado está querendo vender, quem vai fazer essa negociação? Quem pode arguir ou não essa negociação? E tudo isso fazendo, lembrando que não é livre esse procedimento patrimonial, não, tá? O curador ele faz prestação de conta na hora que ele vai fazer a alienação do patrimônio, ele precisa de autorização judicial. Então, não é porque quando você se tornou um curador que você se torna o dono daquela pessoa. Não é isso. O curador não é dono. O curador, ele é cuidador. É aquela pessoa que vai te ajudar em toda a questão existencial, na medida de cuidados, né? De cuidados pessoais, de higiene, de levar, de cuidar, de dar alimentação, tá? E do aspecto patrimonial. Compreendo. Então, assim, na verdade, o curador ele é instituído e definido pela lei, mas quem indica o curador? É o próprio curatelado ou pode ser a justiça? Não, a gente tem um rol que a gente chama, né, elencado dentro do nosso Código Civil, mas que na realidade a gente, esse rol que a gente tem, Virginia, muitas vezes o juiz ele vai pelaquela questão daquela pessoa que pode exercer melhor a curatela, porque a gente trabalha com o princípio do melhor interesse do curatelado. Então, o juiz ele vai verificar dentre aquelas pessoas que estão ali naquele rol,
né? Filhos, esposa, mãe, pai. Quem é aquela pessoa que naquele momento vai estar mais apto a fazer esses cuidados do curatelado? Como é que funciona? Vamos voltar aqui ao caso da Britney Spears, né? Tem uma alegação muito grande que ela, no passado, deu muito trabalho. Claro que não está se colocando culpa sobre a celebridade, mas ingressou na vida artística muito jovem, passou por muitas atribulações, inexperiente, usou droga, dependência química, relacionamentos pessoais, enfim, uma série de situações, muito dinheiro envolvido. E aí ela chegou onde chegou hoje, estabilizou, segundo, né, as análises superficiais, sem julgar quem está certo ou errado, com o apoio da família para que as coisas se estabilizassem. Agora ela já acha que está estabilizada e quer liberdade, né? En passant seria mais ou menos por aí a história. Mas como é que pode ser feito a reversão da curatela? Eu sei que tem esse processo, né, para que ela tenha essa liberdade, mas no Brasil, qual é o passo a passo para que a curatela seja revertida ou encerrada ou suspensa? Virginia, a princípio a gente precisa compreender que a curatela ela não é para ser algo não necessariamente eterno, vitalício. A curatela ela pode ser algo transitório, né? Naquele momento, na vida daquela pessoa, ela passou por uma situação de, vamos assim, de alto estresse, né? Quando a gente observa a vida desse caso que a gente está analisando, a gente vê que ela teve a morte da tia, que era uma pessoa muito próxima, ela teve o divórcio, ela teve a liberdade, só exercer o direito de visita dos filhos. Então, tudo isso mexeu com o psicológico dela, né? E aí toda a mídia, e aí ela num momento muito íntimo da vida dela, ela acabou tendo que raspar a cabeça, ela raspou a cabeça, e isso polinizou. Então, foi todo um contexto, né, que gerou essa situação dela, né? Só quem é mãe sabe o que é você tirar de uma mãe o acesso, o livre acesso de você ter com seus filhos. E aí ela teve esse momento. Então, talvez naquele momento, efetivamente, ela estava precisando de um curador, né, de uma pessoa para gerir. Mas isso não significa necessariamente que uma pessoa que recebe um curador, ela vai ter que necessariamente passar o resto da vida dela, né? Então, assim, é um caso de 13 anos de curatela de uma pessoa que está exercendo a vida profissional. Então, não é à toa que uma profissional ganha 60 milhões de dólares a fortuna. Então, ela está trabalhando nesse sentido. Como é que a gente precisa? Vale destacar que um dos grandes requerimentos dela não é nem a retirada a priori, é só a mudança do tutor. É só a mudança do tutor. O que ela não quer? Ela não quer que o pai seja o tutor dela da vida pessoal, nem mesmo das questões patrimoniais. O que foi que o governo norte-americano até então fez? Colocou uma empresa, um banco, para ser co-tutor do aspecto financeiro do pai, né? Com o pai dela para fazer a tutoria. Como é que a gente faz para deixar? Para ela deixar, ela precisa provar que efetivamente ela tem condições, né, de gerir a vida dela sem necessitar de um curador. E para isso aqui no Brasil a gente chama de levantamento da curatela. Assim como teve as condições que levaram ela a ser curatelada, quando aquela situação acabar, ela prova que acabou aquela situação e aí ela acaba tendo o levantamento dessa curatela. Por que normalmente a gente não vê levantamento de curatela? Porque a grande maioria das vezes, Virginia, a pessoa que é curatelada é uma pessoa que já está normalmente muito idosa, né? Que já está dentro de um tratamento de ordem médica que não tem como melhorar. Então, essa é a grande maioria das curatelas. Então, por isso que normalmente uma pessoa, quando é curatelada no Brasil, ela fica de maneira vitalícia. Mas isso não precisa ser assim. A curatela tem que ser entendida como uma medida de ajuda de alguém para gerir a vida de uma pessoa, mas enquanto ela precisar. Quando ela não precisar mais, a gente precisa levantar. Então, precisa-se novamente procurar o judiciário e solicitar o levantamento da curatela e provar que não existe mais as situações pelas quais a conduziu a essa curatela. Doutora, no caso aí, a gente tem toda essa circunstância, acho que deu para esclarecer muita coisa, a gente está caminhando para o fim da entrevista, mas assim, a gente sabe que hoje nós vemos
a mulher cada dia mais se posicionando no sentido não só de ter independência, que é o que a Britney Spears deseja nesse segundo momento, o terceiro da vida dela, mas para se posicionar dentro da sociedade em geral, ocupando cargos, ocupando posições cada vez mais, com igualdade com os homens, né? A gente ainda tem hoje, nas instituições, na sociedade, mais homens ocupando posições de liderança do que as mulheres em diferentes regiões do mundo, do planeta Terra. O fato de tratar-se de uma mulher, a Britney Spears, a doutora acha que pesou para a situação que ela se encontra hoje, pesa para ela ainda estar, ou não? Virginia, eu acho que todo o contexto, né, quem estuda a vida dela, porque a partir desse momento que levantou todo esse questionamento dela, eu passei a ser uma estudiosa para compreender, como uma boa estudante de psicologia também que sou, a estudar todo esse contexto que levou a esta situação dela de estar hoje por atelada. Então, a gente consegue ver que o fato dela ter sido começada a vida dela profissional muito cedo, né, por ela ser uma mulher, por a questão da sexualidade dela ter sido muito explorada durante toda a caminhada dela, quem acompanha as entrevistas dela vê quais são os questionamentos. Muitos dos questionamentos eram assim, se ela era virgem, se ela, quando é que ela vai casar, né, falava-se do corpo dela, então, assim, essa questão da sexualidade foi algo muito aflorado. A maternidade dela foi num determinado momento da vida dela, arrancada, né? Ela perdeu, né, a guarda, o marido ficou com a guarda unilateral, ela ficou com direito de visita. E em uma das ocasiões, ela não quis devolver os filhos. E, em razão disso, ela perdeu, inclusive, o direito de visita. Então, existe uma hipótese, né, de que, diante de todo esse contexto, até o fato, a priori, dela ter aceitado essa curatela foi porque ela teve o resgate de acesso aos filhos. Isso aí é só uma hipótese, eu não tenho como confirmar. Né? Mas, assim, então, toda essa questão que envolvia ela, né, essa questão que envolve a vida dela, sim, de certa forma, contribuiu até para esse momento dela, dela ter feito coisas que levaram o pai, né, há 13 anos atrás, a solicitar a tutela dela. E o que a gente mais questiona hoje, porque aí eu não posso entrar no mérito se ela precisa ou não de uma tutela, mas o que mais questiona a gente são as questões que envolvem a interferência nos direitos existenciais dela, né? Como dela desejar engravidar e, segundo ela, não está conseguindo, porque existe um DIU, segundo ela, todas as informações são dela. A interferência de movimentos, ela alega que em uma das apresentações queriam que ela fizesse um determinado movimento da dança que ela se recusou a fazer, é outra coisa que ela narra, né? Então, se tudo que ela está narrando for verdade, a gente tem uma grande preocupação, né, com toda essa questão da sexualidade dela, do fato dela ser mulher e está tendo que se expor nessa situação. Compreendo, ficou bem claro. Realmente, há que se pensar que o fato de ser uma mulher, com certeza, por toda a circunstância que envolve a carreira dela, fragilidade feminina, maternidade, sensibilidade, direito de vir cerceado, enfim, é uma situação que pesa o fato do sexo feminino, com certeza, e é difícil de colocar de lado essa questão. Doutora Fabíola Albuquerque, muito obrigada pela entrevista, foi muito interessante, é um tema realmente instigante, espero tê-la de novo aqui no Gente Negócio, para outro bate-papo. Tá bom? Prazer, Virginia. É sempre um prazer conversar com você, ainda mais falar sobre o direito das famílias, tá bom?